Eu acordei em um hospital sem saber quem eu era, mas com um marido atencioso ao meu lado dizendo que cuidaria de tudo. Ele me dava remédios para uma doença que eu não lembrava de ter, mas meu corpo sentia que algo estava errado. Eu não perdi a memória por causa de um acidente. Eu fui obrigada a esquecer a traição mais sórdida da minha vida, e agora estou presa em uma casa com meu próprio carrasco. A luz branca do teto do hospital foi a primeira coisa que Beatriz viu ao abrir os olhos. O cheiro de antisséptico era sufocante, e o som rítmico dos aparelhos parecia martelar dentro de sua cabeça. Ao seu lado, segurando sua mão com uma força que transmitia uma falsa segurança, estava Caio. Ele tinha o rosto abatido, olheiras profundas e um sorriso que tentava ser reconfortante, mas que escondia algo que Beatriz, em seu estado de confusão mental, ainda não conseguia decifrar. Caio explicou que eles sofreram uma queda doméstica terrível. Segundo ele, Beatriz havia tropeçado na escada da casa nova e batido a cabeça com violência, o que resultou em uma amnésia lacunar. Ela se lembrava de quem era, de sua infância e de detalhes soltos de sua carreira como designer. Mas os últimos 2 anos de seu casamento eram um imenso buraco negro, um nevoeiro branco onde nada ganhava forma. Ao receber alta, Beatriz foi levada para uma casa que ela não reconhecia. Era uma residência moderna, afastada do centro, cercada por muros altos e um silêncio perturbador. Caio era o marido perfeito. Preparava as refeições, organizava os horários e, o mais importante, administrava a medicação. Ele explicou que ela estava desenvolvendo uma síndrome neurológica rara devido ao trauma, e que as pílulas azuis que ela tomava de manhã e à noite eram essenciais para evitar convulsões e delírios. No entanto, o efeito dos remédios era devastador. Beatriz passava a maior parte do dia em um estado de torpor, sentada na varanda, olhando para o jardim sem realmente enxergar nada. Seu corpo parecia pesado, sua fala ficava arrastada e, com frequência, ela adormecia profundamente logo após o jantar. Caio sempre a carregava para a cama, sussurrando promessas de amor eterno e dizendo que, em breve, eles voltariam a ser o casal mais feliz do mundo. O primeiro sinal de que a realidade contada por Caio era uma construção frágil surgiu em uma tarde de sol forte. Beatriz, sentindo um calor incomum, decidiu tirar o suéter de lã que Caio insistia que ela usasse. Ao olhar para os próprios braços, ela viu marcas que não pareciam de uma queda na escada. Eram hematomas circulares, nos pulsos e nos antebraços, como se alguém a tivesse segurado com uma força brutal, impedindo-a de se mover. Ao questionar Caio durante o jantar, o semblante dele mudou instantaneamente. A doçura deu lugar a uma irritação contida. Ele afirmou que aqueles roxos eram resultado do resgate após o acidente, que os paramédicos tiveram dificuldade em imobilizá-la porque ela estava em pânico. Mas a explicação não acalmou o coração de Beatriz. Pelo contrário, ela notou que, enquanto ele falava, as mãos dele tremiam levemente sobre os talheres. Naquela noite, Beatriz decidiu fazer algo que mudaria o curso de sua vida. Quando Caio lhe entregou o copo d'água e a pílula azul após a janta, ela fingiu engolir. Usando a língua com habilidade, ela escondeu o comprimido sob a gengiva e, assim que ele saiu do quarto, ela o cuspiu e o escondeu dentro de um pequeno rasgo no colchão. Sem o efeito do sedativo, o sono de Beatriz foi leve e inquieto. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu o som da porta da frente sendo aberta. Passos leves e um riso feminino abafado ecoaram pelo corredor. Beatriz manteve os olhos fechados, a respiração rítmica, simulando o efeito do remédio. A porta do seu quarto se abriu levemente. Pela fresta dos olhos, ela viu Caio parado na soleira, acompanhado por uma mulher loira, alta, vestindo um dos roupões de seda que Caio dizia pertencer a Beatriz. Os dois entraram no quarto, acreditando que Beatriz estava em um coma induzido pela medicação. Eles começaram a se beijar ali mesmo, aos pés da cama de Beatriz, com uma urgência que transbordava luxúria e deboche. O cheiro do perfume da mulher, um aroma floral intenso e enjoativo, preencheu o quarto, enquanto eles trocavam carícias explícitas, sem o menor respeito pela mulher que jazia ali, supostamente indefesa. Beatriz sentiu uma onda de ódio e náusea percorrer seu corpo, mas manteve-se imóvel. Ela ouviu a mulher sussurrar para Caio que a dose deveria ser aumentada, pois ela não aguentava mais ter que se esconder durante o dia. Caio respondeu com uma risada fria, dizendo que Beatriz era apenas um móvel caro naquela casa e que,
Assim que conseguissem a assinatura final para a venda da empresa que ela herdara, o destino dela seria um asilo permanente, onde ela esqueceria até o próprio nome. A percepção da traição era total, mas o perigo era ainda maior. Beatriz percebeu que não estava doente. Ela estava sendo drogada para que sua memória nunca voltasse e para que ela se tornasse uma prisioneira legal dentro de sua própria herança. Entendido. Peço desculpas pela confusão anterior. Como está é uma história ficcional, vou focar em carregar ainda mais no drama, no suspense e naquelas reviravoltas impactantes que o público adora, sem as amarras da realidade. Vamos continuar a jornada de Beatriz em Memória Apagada, agora focando na tensão de viver com o inimigo enquanto ela finge estar sob o efeito dos remédios. Memória Apagada, Parte 2. O despertar no escuro. Ouvir o plano de Caio e daquela mulher loira, ali mesmo, aos pés de sua cama, foi como receber uma descarga elétrica que queimou os últimos resquícios de névoa da mente de Beatriz. A náusea que sentia era física, uma mistura de medo e um ódio avassalador. Ela precisou de cada grama de autocontrole para manter a respiração lenta e os músculos relaxados enquanto os dois se entregavam a uma intimidade obscena no sofá do quarto, rindo da esposa vegetal. Assim que eles saíram e o silêncio mórbido voltou a reinar na casa, Beatriz abriu os olhos. O quarto parecia diferente agora. Não era mais um refúgio de recuperação, mas uma cela de luxo. Ela percebeu que a sua amnésia era a maior arma de Caio, mas também seria a dela. Se ele achava que ela era uma folha em branco, ela usaria essa invisibilidade para escrever a sua fuga. Na manhã seguinte, Beatriz desempenhou o papel de sua vida. Quando Caio entrou no quarto com a bandeja de café e a pílula azul, ela o recebeu com o olhar vago e os movimentos lentos que o remédio costumava causar. Ela deixou que ele colocasse a pílula em sua boca e, com um sorriso cínico, ele viu sua amada engolir o veneno que a mantinha cativa. Mal sabia ele que o comprimido já estava sendo habilmente empurrado para o canto da bochecha para ser descartado minutos depois. Aproveitando que Caio saiu para o que ele chamava de escritório, que Beatriz agora suspeitava ser apenas o ninho onde ele se encontrava com a amante, ela começou a vasculhar a casa. Seus passos eram silenciosos, o coração martelando contra as costelas. Ela precisava entender quem era aquela mulher loira e por que Caio precisava tanto de sua assinatura. Ao entrar no escritório de Caio, ela encontrou uma pasta de couro trancada. Com um grampo de cabelo e uma paciência nascida do desespero, ela conseguiu abrir o fecho. Dentro, a verdade era ainda mais sórdida do que ela imaginara. Não se tratava apenas de uma empresa herdada. Beatriz era a única herdeira de uma holding imobiliária avaliada em milhões. Havia documentos de transferência de cotas prontos para serem assinados, faltando apenas a firma dela, que um tabelião corrupto, amigo de Caio, estava esperando para validar. Mas a descoberta que fez o sangue de Beatriz gelar foi uma apólice de seguro de vida em nome de Caio, cujo valor triplicava se a morte de Beatriz fosse por complicações decorrentes de transtornos mentais ou suicídio. Ele não queria apenas o dinheiro da empresa, ele queria eliminá-la sem deixar rastros, fazendo o mundo acreditar que a pobre Beatriz não suportara a perda da memória e tirar a própria vida. Nesse momento, Beatriz ouviu o som de uma chave girando na porta dos fundos. Não era Caio. Era a mulher loira, Bianca, que entrava na casa com a familiaridade de quem já se sentia a dona do lugar. Beatriz correu para o sofá da sala e mergulhou no seu papel de doente mental, fixando o olhar em um ponto qualquer da parede. Bianca entrou na sala cantarolando, vestindo uma saia justa e saltos altos que ecoavam agressivamente no piso de mármore. Ela se aproximou de Beatriz, com um prazer sádico, começou a falar. Bianca não sabia que Beatriz estava lúcida, então usava aqueles momentos para confessar suas piores maldades. Ela contou como ela e Caio planejaram o acidente na escada, como eles a empurraram e depois forjaram o cenário. Bianca chegou a encostar a ponta de um cigarro aceso perto do rosto de Beatriz, apenas para ver se ela reagia, rindo enquanto dizia que logo, o rostinho bonito de Beatriz seria apenas uma lembrança em um porta-retratos com fita preta. A tortura psicológica foi interrompida pela chegada de Caio. Os dois começaram a discutir na cozinha sobre a demora em conseguir a assinatura. Beatriz, do sofá, ouvia frases carregadas de palavrões e agressividade. A relação entre os amantes era tóxica, movida por ganância e uma luxúria violenta. Em um momento de fúria,
Beatriz ouviu o som de um tapa e o grito de Bianca. Caio era um monstro não apenas com a esposa, mas com todos ao seu redor. Beatriz volta para o quarto, mas ao fechar a porta, ela percebeu algo que a fez tremer. Sobre seu travesseiro, havia um pequeno bilhete escrito à mão, com uma caligrafia que ela reconheceu como sendo a sua própria, de antes do acidente. Caio não é quem ele diz ser. Olhe atrás do espelho do banheiro. Seria aquele um aviso que ela mesma deixou antes do trauma. E o que estaria escondido atrás do espelho que poderia destruir a máscara de Caio antes que ele desse o golpe final? A mensagem escrita à mão era como um grito de socorro enviado por uma versão de si mesma que já não existia mais. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao tocar o papel amarelado. Se ela havia escrito aquilo, significava que a traição já estava sendo descoberta antes mesmo da queda na escada. O acidente não fora uma tentativa de silenciá-la, mas uma execução mal feita. Com o coração na boca, ela se trancou no banheiro. O espelho era imenso, moldurado em madeira pesada. Beatriz usou toda a sua força para deslocar a peça para o lado. Atrás do vidro, escondido em um pequeno vão na parede, havia um envelope plástico contendo um pequeno gravador digital e um frasco de remédio idêntico ao que Caio lhe dava, mas com um rótulo diferente. Ao dar o play no gravador, a voz de Caio inundou o pequeno espaço. Mas não era a voz gentil que ele usava agora. Ele estava gritando com alguém ao telefone, discutindo o preço de um serviço. No áudio, ele detalhava como pretendia provocar a queda de Beatriz para que a morte parecesse acidental, ou, na pior das hipóteses, causasse um dano cerebral permanente que a invalidasse. Ele mencionava Bianca como a peça-chave para cuidar da casa enquanto ele assumia o controle total das contas. Beatriz ouviu a si mesma no fundo da gravação, o som de sua própria voz trêmula confrontando Caio sobre uma série de saques indevidos na empresa. A gravação terminava abruptamente com um som seco de pancada e o grito de terror de Beatriz. O mistério estava resolvido. Caio já tentava matá-la e ela havia guardado as provas antes de ser atacada. No entanto, o tempo de Beatriz estava se esgotando. Caio bateu na porta do banheiro, a voz carregada de uma desconfiança afiada. Ele perguntou por que a porta estava trancada, já que em seu estado, ela nunca tinha forças para isso. Beatriz guardou o gravador no bolso do roupão, escondeu o bilhete e abriu a porta, assumindo novamente a máscara de confusão e torpor. Ela tropeçou propositalmente ao sair, fingindo que o equilíbrio estava falhando, e deixou que ele a guiasse de volta para a cama. Naquela tarde, Bianca e Caio decidiram que não podiam mais esperar. Como a assinatura de Beatriz estava demorando devido ao seu estado de saúde instável, eles trouxeram um tabelião corrupto até a mansão. Beatriz foi levada para a sala de jantar, onde o ar parecia pesado com o cheiro de charutos e a ganância. O tabelião, um homem de aparência cebosa e olhos esquivos, colocou os papéis na frente dela. Caio segurava a caneta, tentando colocá-la na mão de Beatriz. Ele sussurrava em seu ouvido, dizendo que eram apenas papéis para o tratamento médico, que ela precisava assinar para ficar boa logo. Bianca assistia a tudo do canto da sala, com um sorriso de escárnio, bebendo um copo de uísque como se celebrasse a morte de uma inimiga. Beatriz olhou para os papéis. Eram documentos de doação de bens em vida, transferindo cada centavo de sua fortuna para uma conta em nome de Caio. Se ela assinasse, estaria assinando sua própria certidão de óbito, pois, sem o dinheiro, ela não teria mais utilidade para eles. Em um momento de tensão absoluta, quando a ponta da caneta já tocava o papel, Beatriz decidiu arriscar tudo. Ela não assinou. Em vez disso, ela teve um ataque fingido. Começou a se debater, a derrubar as coisas da mesa e a balbuciar palavras desconexas, fazendo com que o uísque de Bianca voasse longe. O tabelião, nervoso com a cena, disse que não poderia colher a assinatura de alguém em surto psicótico e que voltaria no dia seguinte. A fúria de Caio após a saída do tabelião foi algo que Beatriz nunca vira. Ele arrastou-a pelo braço até o quarto, jogando-a na cama com uma violência brutal. Ele gritou que se ela não assinasse no dia seguinte, ele não precisaria mais do seguro de vida por suicídio. Ele mesmo faria o trabalho e arcaria com as consequências. Bianca entrou no quarto logo em seguida, trancando a porta. Ela se aproximou de Beatriz, que ainda fingia estar em surto, e puxou-a pelos cabelos, obrigando-a a olhar para o espelho. Bianca começou a descrever,
com detalhes sádicos e carregados de conteúdo explícito. Como seriam as suas noites com Caio naquela mesma cama assim que o corpo de Beatriz fosse levado? Ela detalhou atos que cometiam enquanto Beatriz estava dopada ao lado deles, rindo da humilhação silenciosa que a esposa sofria sem saber. A parte 3 termina com Caio saindo para buscar uma dose ainda mais forte de sedativo na farmácia, deixando Bianca sozinha com a missão de vigiar Beatriz. Bianca, movida por uma mistura de álcool e ódio, pegou uma tesoura de costura da mesa de cabeceira e começou a cortar mechas do cabelo de Beatriz, sussurrando que uma defunta não precisava de vaidade. O que Bianca não esperava era que, no momento em que ela se abaixou para cortar a próxima mecha, a mão de Beatriz subiu com a força de quem não estava mais dopada, agarrando o pescoço da amante com uma fúria acumulada por anos de mentiras. Quem sairia viva daquele quarto trancado? A força de Beatriz não vinha apenas de seus músculos, mas de meses de humilhação silenciada que agora explodiam em um único movimento. Suas mãos fecharam-se em volta do pescoço de Bianca com a precisão de um torno de aço. O susto nos olhos da amante foi imediato. A tesoura caiu no tapete, produzindo um som abafado, enquanto o rosto de Bianca passava do pálido ao vermelho escuro em segundos. Beatriz não era mais a esposa vegetal. Ela era uma mulher lutando pela vida. Bianca tentou arranhar o rosto de Beatriz, suas unhas cravando na pele, mas a fúria de Beatriz era insensível à dor. Ela jogou o corpo de Bianca contra a cabeceira da cama com um impacto seco. Bianca tentou gritar, mas o ar não passava. Beatriz aproximou o rosto do dela e sussurrou, com uma lucidez aterradora: "Eu lembro de tudo, sua maldita. Lembro de cada risada, de cada toque e de cada gota de veneno que vocês me deram." O pânico nos olhos de Bianca foi absoluto. Ela percebeu, tarde demais, que a presa havia se tornado o predador. Beatriz, no entanto, não queria apenas matá-la. Ela precisava de Bianca viva para o plano de fuga. Com uma agilidade que o sedativo ocultara, Beatriz usou o próprio roupão de seda de Bianca para amarrar suas mãos e pés, amordaçando-a com uma das mechas de cabelo que haviam sido cortadas. A amante, agora imobilizada e aterrorizada, foi jogada para dentro do closet escuro. Beatriz tinha pouco tempo. Caio voltaria a qualquer momento com a dose letal. Ela correu até o escritório dele, pegou o gravador digital que escondera e o celular de Bianca, que estava jogado sobre a comoda. Ela precisava de provas extras. Ao desbloquear o aparelho da amante com a digital dela, Beatriz encontrou uma galeria de fotos e vídeos que fariam qualquer estômago revirar. Eram registros de Caio e Bianca transando na cozinha, no escritório e até mesmo no quarto de hospital enquanto Beatriz ainda estava inconsciente após a queda. Havia áudios onde eles planejavam, entre gemidos e risos, como iriam limpar a conta bancária assim que ela morresse. A vulgaridade das imagens e a frieza dos planos eram um combustível que Beatriz precisava para não hesitar. O som do carro de Caio entrando na garagem ecoou como um gongo de morte. Beatriz sentiu um calafrio, mas não recuou. Ela voltou para o quarto, jogou-se na cama e assumiu a posição de torpor, escondendo o celular de Bianca e o gravador sob o travesseiro. Ela precisava que ele acreditasse que tudo estava sob controle. Caio entrou no quarto exalando cheiro de chuva e ansiedade. Ele não chamou por Bianca. Ele assumiu que ela estaria em outro cômodo. Ele se aproximou de Beatriz com uma seringa na mão. Ele não confiaria mais em pílulas que podiam ser cuspidas. Ele queria injetar o sedativo diretamente na veia dela para garantir que o suicídio ocorresse naquela mesma madrugada. No momento em que ele pegou o braço de Beatriz para procurar a veia, ela abriu os olhos. Não havia confusão, não havia névoa. Havia apenas uma determinação mortal. Ela chutou o estômago de Caio com toda a força, fazendo-o voar para trás e bater contra a comoda. A seringa voou longe, quebrando-se contra a parede. Caio levantou-se, o rosto transformado por uma máscara de ódio puro. Ele percebeu que a farsa havia acabado. Ele avançou contra ela, derrubando-a no chão. A briga foi violenta, movida por xingamentos e agressões físicas que ecoavam pelo quarto. Caio gritava que ela não sairia dali viva, que o dinheiro já era dele por direito e que ela era apenas um estorvo que deveria ter morrido na escada. Beatriz conseguiu alcançar o abajur de bronze da mesa lateral e o desferiu contra a cabeça de Caio. Ele cambaleou, o sangue escorrendo pela testa, mas não caiu. Em um momento de desespero,
Ele agarrou o pescoço de Beatriz e começou a esganá-la, seus olhos injetados de sangue mostrando que ele não tinha mais nada a perder. Foi então que Beatriz conseguiu tatear o bolso do roupão e puxar o canivete que pegara no escritório. Sem pensar, ela o cravou na coxa de Caio. O grito de dor dele foi ensurdecedor. Ele a soltou, caindo no chão enquanto tentava estancar o sangramento. Beatriz não esperou. Ela correu para fora do quarto, mas ao chegar ao corredor, ela viu a porta do closet se abrir. Bianca, movida por uma adrenalina frenética, conseguirá se soltar parcialmente das amarras e agora saía do closet com uma expressão de psicopata, segurando a tesoura de costura que Beatriz esquecera de esconder. Beatriz estava encurralada entre o marido sangrando no quarto e a amante armada no corredor. Com o efeito tardio do pouco sedativo que ainda restava em seu organismo começando a nublar sua visão, como ela conseguiria atravessar aquela casa que se tornará um labirinto de morte? O corredor da mansão parecia ter encolhido. De um lado, o vulto de Caio emergia do quarto, mancando e deixando um rastro de sangue no tapete caro, com os olhos fixos em Beatriz como os de um animal ferido e acuado. Do outro, Bianca, com o cabelo desgrenhado e a tesoura em punho, avançava com uma sede de sangue que ultrapassava qualquer ganância. Beatriz sentia a visão oscilar. O resquício de sedativo que seu corpo ainda processava tentava puxá-la para o abismo, mas o instinto de sobrevivência falava mais alto. Quando os dois avançaram ao mesmo tempo, Beatriz fez o inesperado. Em vez de recuar, ela se atirou contra Bianca. O impacto derrubou a amante, que não esperava uma reação tão agressiva. A tesoura de costura voou longe, raspando no chão de mármore. Beatriz não parou para lutar. Ela usou o corpo de Bianca como escudo quando Caio tentou agarrá-la. Os dois amantes colidiram em um emaranhado de membros, xingamentos e desespero. Beatriz correu em direção à escadaria, o mesmo lugar onde sua vida quase terminara meses antes. Ela não desceu, ela subiu para o sótão, sabendo que lá havia uma saída para o telhado que os empregados usavam para a manutenção das calhas. Atrás dela, os passos pesados de Caio ecoavam, misturados aos gritos histéricos de Bianca, que exigia que ele a matasse logo. No sótão, o ar era denso e poeirento. Beatriz trancou a porta de madeira maciça e empurrou um baú antigo contra ela. Enquanto ouvia as batidas violentas do lado de fora, ela pegou o celular de Bianca. Com as mãos trêmulas, ela não fez uma ligação comum. Ela enviou todas as provas, os áudios, as fotos da traição explícita e os vídeos do plano de assassinato, para o grupo da empresa e para as autoridades locais. Em segundos, o segredo que a mantinha prisioneira estava espalhado por toda a rede. A porta do sótão começou a ceder sob a fúria de Caio. Beatriz saiu pela claraboia, sentindo o ar frio da noite bater em seu rosto. Ela estava no telhado, a metros do chão, cercada pelo abismo. Lá embaixo, as luzes de várias viaturas de polícia já começavam a refletir nos portões da mansão. Os vizinhos, alertados pelos gritos e pelo barulho de briga, finalmente haviam chamado socorro. Caio apareceu na claraboia, o rosto desfigurado pela derrota. Ele viu as luzes azuis e vermelhas lá embaixo e percebeu que o jogo acabará. Não havia mais herança, não havia mais empresa e, em breve, não haveria mais liberdade. Em um último ato de covardia, ele tentou culpar Bianca, gritando para os policiais que ela era mentora de tudo e que ele também era uma vítima. Bianca, ouvindo a traição final do homem por quem ela vendera a alma, não esperou pela polícia. Ela avançou contra Caio ainda no sótão, e os dois iniciaram uma luta cega entre as vigas de madeira. O ódio que antes era voltado para Beatriz agora consumia os dois amantes. No meio da confusão, um lampião de querosene antigo foi derrubado. As chamas se espalharam rapidamente pelo assoalho seco do sótão, transformando a mansão em uma pira funerária de mentiras. Beatriz foi resgatada pelos bombeiros através de uma escada Magiros, enquanto via as janelas do andar superior estourarem com o calor do incêndio. Caio e Bianca foram retirados com vida, mas com queimaduras graves e algemas nos pulsos. A traição deles fora tão pública e documentada que não houve advogado ou suborno capaz de salvá-los. Semanas depois, Beatriz estava em uma casa nova, pequena e ensolarada. A mansão fora reduzida a cinzas e escombros, o que ela via como uma metáfora perfeita para sua vida antiga. A memória dela nunca voltou totalmente. Os 2 anos perdidos continuavam sendo um borrão,
Mas ela não se importava mais. Ela não precisava lembrar do passado para saber quem era no presente. Ela agora usava sua fortuna para financiar abrigos para mulheres vítimas de violência psicológica e patrimonial, garantindo que ninguém mais fosse dopado pelo silêncio. Caio e Bianca foram condenados a penas máximas em presídios distintos, onde o único contato que teriam com luxo seria através das lembranças amargas do que destruíram. Beatriz sentou-se em sua varanda, tomou um gole de café puro e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sua mente estava limpa, seu corpo estava livre e seus olhos estavam bem abertos para o futuro. A memória podia ter sido apagada, mas sua alma estava escrita com tinta indelével de superação. A história termina aqui, com fogo purificador levando as sombras e a luz da verdade iluminando o recomeço de uma mulher que aprendeu que, mesmo na escuridão mais profunda, a mente sempre encontra o caminho de volta para casa. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.